Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou falar de um assunto um pouco diferente, eu vou falar sobre como ficar milionário em 2023. Muita gente quer ter 1 milhão, né? Ficou um símbolo assim de ser rico, de conseguir ter uma certa fortuna, apesar de que 1 milhão de hoje não é a mesma coisa de 1 milhão de 10 anos atrás, né? O dinheiro vai perdendo poder de compra. Talvez com 1 milhão você nem tenha a tal da liberdade financeira ainda, mas ainda, de toda forma, é um valor muito impactante que muita gente quer ter, né? Pode parecer inalcançável, né, para algumas pessoas, só que nesse vídeo aqui eu vou te apresentar o passo a passo de como você chegar a esse valor. E olha só, no final ainda vai ter uma dica extra. Mas por que eu estou falando sobre isso, né? Isso aqui é um canal sobre trading, sobre mercado financeiro. Eu estou falando sobre isso porque muita gente chega aqui nesse canal ou chega no mercado financeiro, no trade, com esse objetivo, né? De ficar rico, de ficar milionário e acha até que vai ficar rico com isso rapidamente. Então eu quis e sempre fico com a necessidade de mostrar isso para as pessoas. Tá? Como que pode ser construída essa riqueza e não necessariamente vai ser com trading, você vai ver aqui, tá bom? Então é por isso que eu tô falando sobre isso, porque muita gente chega aqui nesse canal com esse objetivo. Mas atenção, aqui eu não vou te trazer nenhuma fórmula mágica, tá? Não vai ter assim coisa mirabolante, você não vai ser roubar banco, não vai ser nada que você vai conseguir estalar o dedo e ter 1 milhão. Eu vou sim te ensinar a ficar milionário, mas você não vai ficar rico em 6 meses, tá? Porque eu tô falando aqui como ficar milionário em 2023. Não quer dizer que em 2023 você vai ficar milionário, né? Nós já estamos no meio do ano de 2023 que eu tô gravando esse vídeo. A ideia é mais assim, em 2023, qual que é a forma mais fácil de você ficar milionário, né? Começando agora em 2023. E vamos colocar uma janela de 5 anos, considerando que você está partindo do zero, entre aspas, aí, tá? Eu acho que já é algo bem interessante para a maioria das pessoas, né? E esse vídeo aqui eu vou te mostrar mais ou menos o caminho para conseguir isso. Vamos lá? Então, vamos lá, né? Alguns princípios básicos aí para você entender de riqueza e de como se tornar rico ou se tornar milionário. Primeiro, você vai ter que gerar valor para a sociedade. Vou explicar isso com mais calma mais pra frente, mas isso tem que ficar claro. Você não vai ficar milionário, você não vai ficar rico sem gerar nada, sem criar nada, tá? Outra coisa, você não vai ficar milionário rápido com trade ou sem uma boa renda, tá? Você pode ouvir falar, eu conheço uma pessoa, amigo do meu primo, que ficou milionário com Bitcoin em 1 mês. Existe isso, existe, tá? Mas isso é um exemplo de exceção. Não dá para você contar que você vai ter aquela sorte. Primeiro que o Bitcoin, a alta que o Bitcoin teve, talvez seja difícil dela se repetir e se replicar. Teve gente que deu sorte, mas a maioria das pessoas não consegue. Você não, é meio burrice até você achar que você vai ser 1%, você vai ser exceção. Então, a nossa forma de pensar mais inteligente é como fazer isso de forma factível sem contar com a sorte. Tá? E para isso você vai precisar de uma boa renda. Não tem como fugir. Ponto final. Tá? Outra coisa, você vai precisar gastar menos do que ganha e não contrair dívidas. Algo que para muitos é óbvio, mas para outros não. Então você vai ter que ter essa renda e conseguir guardar. Não adianta você ficar, à medida que você for conseguindo ter uma renda legal e gastando muito e subindo o seu padrão de vida de forma burra, querendo comprar carro caro, coisas desse tipo, que você nunca vai conseguir juntar 1 milhão em patrimônio financeiro, tá? E a parte das dívidas nem se fala, né? Juro, a gente coleta juros e não paga juros se a gente quer ganhar dinheiro, né? Quem ganha dinheiro é quem coleta juros através de investimento e não quem fica pagando juros de dívida. E outro ponto importante aqui é que você vai precisar investir bem o seu dinheiro sem procurar atalhos ou falsas promessas. Tá? Então, investir bem é importante, a renda é mais importante do que investir, por incrível que pareça. Tá?
Mas o importante aqui desse ponto é você não ficar procurando atalho ou falsa promessa, a pessoa vir com 10% ao mês garantido, esse tipo de coisa de esquema de pirâmide que você acha que você vai conseguir acelerar seu processo e muitas vezes você vai conseguir se lascar. Você conseguiu lá juntar 200 mil, 300 mil, coisa assim, e vai querer colocar num esquema desse e perde tudo, tá? Então, gerar riqueza através de valor para a sociedade, ter uma renda legal, investir sem atalho ou acreditar em falsa promessa. Fechou? Então vamos lá para o passo a passo. O que você precisa aí para ficar milionário em 5 anos, tá? Aqui eu estou usando, isso é uma ferramenta que tem no nosso site, até vou deixar aqui na descrição do vídeo. Qual que é a ideia aqui? É mostrar quanto que você precisa se você for juntar e investir para poder chegar lá nesse 1 milhão em 5 anos, tá? Coloquei aqui capital inicial R$1, então você começou com praticamente zero, só para não falar que você começou com zero, né? Rendimento mensal, eu coloquei 1%, é algo bem pé no chão. Hoje a gente consegue isso com a renda fixa e vai ter gente que vai te falar que isso é fácil, mas não é fácil, tá? Nós estamos numa janela específica que o juro aqui ficou muito alto, né? A Selic 13,75 aqui no Brasil. Então você consegue isso com a renda fixa, mas não é garantido que você consegue isso ao longo de 5 anos, 10 anos, muito facilmente. Então eu quis colocar aqui premissas razoáveis, pé no chão, tá? Então, se você for conseguir esse rendimento mensal de 1% aí, que você consegue de forma conservadora, né, ou sem tomar muito risco, por mais que a Selic, vamos supor que nos próximos 5 anos a taxa Selic lá vá para 10, 8, aí nós estamos falando de você conseguir um rendimento um pouco acima desse rendimento da renda fixa, né? Então, com essas premissas, quanto que você precisa de aportar nos seus investimentos, juntar, guardar todo mês? R$15 mil. Tá? Então nós estamos falando aqui de você conseguir gerar uma renda de pelo menos R$15 mil ou mais, né? Se você ainda tem conta para pagar. Vamos supor que você não mora com seus pais, você tem talvez que aluguel para pagar, você vai precisar de mais que isso. Então, aqui olhando para frente, eu vou te falar assim, isso aqui é o que você precisa para conseguir 1 milhão, tá vendo? Ó, em 5 anos você vai ter 1.225.000. Mas os princípios aqui abaixo você pode falar, não vou conseguir no mês 1, 15 mil. Tudo bem, a ideia aqui do 1 milhão, para ser bem sincero, era só dar o gostinho, tá? Talvez você não vai conseguir em 5 anos, você vai precisar de um tempo a mais, mas você vai acumulando riqueza e uma hora você chega lá, tá? A ideia aqui principal é mostrar como você conseguir gerar essa renda aí que vai muito além de um salário mínimo ou de coisas desse tipo, tá bom? E você pode brincar lá na ferramenta para ter outras ideias. Olha só, eu simulei um outro cenário aqui, ó, que você conseguir juntar esses... Então, aqui na ferramenta você vê que ó, o que está de amarelo é quanto que você juntou e o que está azul aqui é a rentabilidade do juro que você acumulou nesse período, que eu falei, né? Você ganha juro, não paga juro se você quer ganhar dinheiro, né? O investimento você está ganhando juro, porque você está emprestando dinheiro, seja para o banco ou para alguém, né? Então, é o contrário de você tomar dívida. A pessoa toma dívida com você, o banco toma uma dívida, você empresta dinheiro para o banco e ganha juro, né? Na renda fixa, num CDB, por exemplo, tá? E aí eu coloquei aqui, estendi a janela para 20 anos, olha só, no início, o mais importante é o aporte. A partir do momento que o tempo vai passando, você vai tendo o efeito do juro sobre juro, né? A bola de neve do juro composto. E lá em 20 anos, com essas mesmas premissas aqui, você consegue juntar 14 milhões. Nada mal, né? Então, o segredo inicialmente está em conseguir esses aportes. Agora que eu estou vendo... Não, tá certo, tá? Eu ia falar que mudou os 15 mil, mas tá certinho. No início, o importante é esse aporte e o tempo vai passando, esse aporte vai ficando menos importante. O mais importante é o quanto que você já deixou acumulado para ter o juro sobre juro. Tá? Então, já tivemos ideia daqui que você precisa. Vamos colocar que você quer juntar 1 milhão em 5 anos, como que você consegue? Você precisa de 15 mil por mês. Vamos pensar uma forma de conseguir esses 15 mil reais por mês? Como eu falei, pode ser que você não comece com isso, mas talvez você comece com menos e lá no ano 3 você vai passar a ter 20 mil, 30 mil e vai compensar o início aí, tá?
Então, o que você vai precisar? Você lembra que eu falei que é criar valor para a sociedade? Aqui eu não estou falando de pensar uma coisa, não é nada moralista, não. É basicamente o seguinte, você vai ter que ter um produto ou um serviço que as pessoas queiram pagar, tá? Seja um produto físico, produzir algo que as pessoas queiram comprar, seja um serviço que as pessoas estejam dispostas a pagar, e é óbvio que quanto mais caro esse serviço, maior a sua margem, mais você vai ganhar, né? E o seu serviço pode ser o seguinte, pode ser, aí você tem que ter uma mentalidade aberta para entender o seguinte, pode ser um anunciante que quer pagar, então você criou uma audiência, que você vai ver que eu vou caminhar para esse lado aqui. Então, na verdade, às vezes a pessoa que está lá consumindo o seu conteúdo, ela não paga nada, mas você está agregando valor para a pessoa que está consumindo o seu conteúdo e você agrega valor para um anunciante que consegue acessar aquela pessoa que está vendo o seu conteúdo, tá? Mas é importante você ter isso em mente, você vai ter que criar valor, você vai ter que ter um conteúdo que alguém queira consumir, você vai ter que ter um produto que alguém queira consumir ou um serviço, tá? Essa é a forma honesta de se fazer isso. E sim, você vai ter que estudar ou vai ter que ter algo a agregar ou algum diferencial. Você vai ter que estudar para ter essas habilidades para produzir esse serviço, esse conteúdo, esse produto e vai ter que agregar para alguém de alguma forma. Não tem milagre, tá? Mas a notícia boa é que você pode fazer isso de casa. Então, hoje, com a internet, com todas as possibilidades que a gente tem, você consegue fazer isso sem ter que ir para uma faculdade ou sem ter que sair de casa e ter altos investimentos, né? Você, de forma relativamente simples, né? Como eu falei, tendo internet e estudando, você consegue isso. E, como eu falei, eu vou mostrar o passo a passo aqui, não vou ficar só nessa parte vaga não, tá bom? Então nós temos basicamente dois caminhos. Um caminho tradicional e o caminho digital. O tradicional você ter um serviço que as pessoas querem pagar. Você ser um médico, um advogado. O digital é o novo que vem aí, que a gente está vendo cada vez mais pessoas conseguindo dinheiro através da internet. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Uma coisa importante de você ter em mente é que dificilmente você vai conseguir uma renda como essa, uma renda alta de 15 mil, 20 mil, 30 mil, sendo empregado. É possível? É. Geralmente vai levar mais tempo. Então você tem que estar um pouco disposto a empreender, né? A correr algum tipo de risco, a construir um negócio de certa forma, tá? E eu vou mostrar quais podem ser esses negócios aqui. Vamos lá? Agora vamos começar a entrar no filé aí da apresentação. Bom, eu criei essa matriz aqui para a gente pensar, né? Os caminhos pode ser o digital ou o analógico e você sendo um funcionário ou um empreendedor, algumas formas que você teria para ter essa renda. Aqui, no lado do digital e você sendo um funcionário, você pode ser um desenvolvedor, também chamado de programador, né, que desenvolve programas, website, aplicativos, e é algo que você já deve ter ouvido falar que está em alta, né, e isso aqui tem muita demanda fora. Então, se você for um bom desenvolvedor, você consegue trabalhar para fora e ganhar em dólar, tá? Para isso você vai ter que desenvolver as habilidades, estudar, quase nada aqui você vai conseguir da noite para o dia, tá? Você vai começar a construir a sua jornada aí, tá? Você pode ser um trader também. Aqui no canal, por exemplo, eu ajudo as pessoas a seguirem esse caminho, tá? Eu coloquei aqui funcionário porque se você não tiver renda nenhuma, é muito mais fácil você criar um track record, que a gente fala, né? Ter um histórico de bom desenvolvimento como trader e trabalhar para alguém e receber operando com o dinheiro dos outros, né? Digamos assim. Ainda no lado do funcionário aqui, você tem um analógico, o que eu falei, você pode ser um médico, um advogado, um atleta profissional. Nossa, esse atleta não, né? Atleta, ficou um acento errado aí. Atleta profissional, um executivo, fala que um executivo de uma grande empresa, você começa talvez por baixo e vai crescendo, um presidente de uma multinacional, coisa desse tipo, tá? E no lado digital, eu vou começar aqui, tá? No analógico empreendedor aqui. Você pode ser dono de um comércio, você deve conhecer gente que é dono você pode ser dono de uma pastelaria e conseguir ter essa renda, um prestador de serviço.
seja dessa linha, então ser médico, ao invés de você trabalhar, ser funcionário de alguém, você ter seu próprio consultório, coisas desse tipo. Aqui vai exigir você pagar uma faculdade, coisas desse tipo, talvez, né? Mas tem outros serviços que você consegue prestar sendo empreendedor. Até, por exemplo, a gente conhece casos de pessoas que começam como mestre de obras e vai tendo muita demanda e vai sublocando, vira meio que empreiteiro, né? Coisas desse tipo. Mas hoje eu vou focar mais aqui, ó, nessa parte aqui do empreendedor digital, né? Você está assistindo esse vídeo aqui, talvez você tenha alguma habilidade, predisposição aí por esse caminho, que é uma coisa que está crescendo muito, ainda tem muito espaço e dá para ganhar dinheiro online, né? Vamos falar assim. Então, eu estava bebendo um gole d'água aqui. Então, vamos lá. Algumas formas de você ser empreendedor digital e ganhar dinheiro. Você pode ser streamer ou youtuber, né? Streamer de jogo, coisa desse tipo. Você pode ter um e-commerce ou uma coisa que chama dropshipping, que está crescendo muito, que é bem interessante, que é o seguinte: você vende produtos, mas você não fabrica. E o dropshipping é de uma forma que a pessoa compra no seu site e quem fabrica já manda direto para a pessoa, sem você ter que ter estoque, nem fazer gestão de frete, nada. Você é como se fosse só um canal de vendas. Isso, de 5 anos para cá, cresceu muito, tem muitas possibilidades de você fazer isso, até utilizando empresas brasileiras, tá? Ou direto da China. Enfim, tem gente que ganha dinheiro com isso. Nada disso aqui vai ser fácil, mas é possível, tudo aqui é possível, tá? Sites de membros ou comunidades online que a pessoa paga uma mensalidade para poder ter acesso ali a algum conteúdo exclusivo, alguma consultoria, coisa desse tipo, mentoria, né? Produtos digitais dos mais diversos tipos, e-book, ou curso online, que nem eu falei aqui embaixo. O legal do produto digital é que você tem escala, né? Você produz um livro uma vez e você vende um monte de vezes com custo marginal zero, né? O próximo a zero ali. Outra coisa muito legal, marketing de afiliados, né? O que é o marketing de afiliados? Você indica produtos ou serviços de outras pessoas e ganha comissão com isso. A gente tem, por exemplo, uma plataforma que chama Hotmart, que muita pessoa ganha dinheiro com isso, indicando produtos de outros. E por fim, influenciador digital, que seria um pouco de tudo aqui. Você, como influenciador digital, você pode ganhar dinheiro com todas essas coisas, mas tem gente que simplesmente ganha dinheiro porque tem muito seguidor no Instagram, por exemplo, e faz aquilo que eu falei da marca oferecer. Você fala, mas o influenciador digital está agregando valor para a sociedade? De certa forma, sim. Primeiro, que ele pode, vamos falar que ele entretém quem está ali acompanhando de alguma forma, né? E ele agrega valor para aquela marca, que o influenciador digital ajuda a marca a vender seus produtos, né? Então, no final das contas, o que a gente vê em todos esses aqui, que eu acho que é uma forma relativamente mais fácil de ganhar dinheiro para quem está começando do zero, né, e não tem muita grana para investir. Você vai ter que ter seu público, né? Você no final das contas vai ter, o seu grande produto vai ser uma comunidade, ter pessoas te assistindo. Em inglês existe a expressão eyeballs, né, que são olhares para você, né? E vamos lá detalhar como que você vai fazer isso. Que nem eu falei, aqui eu vou trazer o passo a passo, eu não vou aprofundar no último nível, porque nem dá tempo aqui nesse vídeo, senão o vídeo ia ficar gigante, mas eu vou te trazer assim o esquema completo aqui desse passo a passo de como você conseguir isso, para você hoje já ter o que você começar a fazer, tá? Então, algumas competências vão te ajudar em qualquer caminho desse que você escolher, seja aqui, seja especialmente no digital, tá? Mesmo como funcionário. Primeiro, uma boa escrita e capacidade de se comunicar bem, né? Se você vai procurar emprego, você vai produzir conteúdo, você tem que comunicar bem, ter uma boa escrita. Se não é o seu caso hoje, vale a pena você começar a pensar nisso, né? Ou fazer um curso de oratória, ler mais, enfim. Tem algumas formas aí, esse aqui eu nem vou aprofundar muito. Outro ponto aqui importantíssimo
domínio do inglês, da língua inglesa. Por quê? Porque para você produzir conteúdo, você tem que consumir conteúdo. E muita coisa está em inglês. É a língua universal, né? Você conversa com pessoas de todos os países e consome conteúdo em inglês. Então, através do inglês, tanto serve para você buscar conteúdo para você produzir o seu, quanto em algum momento você produzir conteúdo em inglês que você aumenta exponencialmente o seu alcance, né? Mas, por exemplo, se você quiser ser um desenvolvedor e ganhar grana mesmo, de verdade como desenvolvedor, você tem que saber inglês. Tudo aqui vai ser legal você saber inglês para você ir aprendendo, tá? Então, hoje você não tem nada disso, comece a estudar inglês. É o básico, tá? Em paralelo, o que você pode ir aprendendo aí? Habilidades básicas do design. Então, um cursinho básico de design que você acha de graça aí no YouTube. Com os principais programas, não precisa ter nenhum programa pago, como usar um programa de edição de imagens simples ali, seja o Canva, seja o GIMP, se eu estiver falando grego aí, você vai, no comecinho você já vai aprender essas coisas. Coisas de teoria de cores, né? As fontes, as letras que você usa numa apresentação, esse tipo de coisa. Assim, eu estou falando todas as habilidades, isso aqui em 6 meses, você estudando, você já aprende o básico disso, ou em 3 meses, né? Aprofundando um pouquinho, você já vai dominando, tá? O que você precisa. E também é legal você ter uma base aí do marketing digital e do SEO, que é otimização para buscadores. Se você tiver um website, como escrever, fazer uma página que vai ficar bem ranqueada no Google, né? Como as pessoas vão te encontrar, esse tipo de coisa. Tudo isso você acha curso de graça na internet. Vai chegar um nível que talvez você tenha que pagar um curso, mas também barato. Mas no YouTube você procura aqui curso de marketing digital, curso de SEO, você vai achar isso. E pode começar a deslanchar aí. Isso pode ser algo paralelo em relação a um trabalho que você já tem, tá? Se você quer muito isso, se você quer ganhar uma grana extra, ficar rico, ser milionário, você vai ter que desenvolver habilidades, você vai ter que se esforçar além do que você está hoje. E eu estou te dando aqui o caminho das pedras, um caminho que eu acho relativamente fácil aí de ser seguido, tá bom? Então, vamos agora o passo a passo. Falei das habilidades básicas, partindo do pressuposto que você já tem uma boa comunicação, já sabe um pouquinho do design ali, mesmo que não saiba, aquelas ali você pode desenvolver em paralelo, mas o passo a passo para você fazer aquilo que eu falei, poder trabalhar como um empreendedor digital, tá? Passo zero, comece a estudar inglês e marketing digital, que eu já falei, né? E aí, o primeiro passo, depois que você já está fazendo aquilo ali, é escolher seu nicho. Sobre o que você vai querer falar. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Finanças, saúde, bem-estar, viagem, receitas, desenvolvimento pessoal, educação e família. Você pode falar sobre criar filhos, coisas do tipo. Vida sustentável, moda, estilo, tecnologia e equipamentos. Tem gente que faz review de relógio, essas coisas, né? De gadgets que a gente fala. Esporte, enfim. Você só usa YouTube, se você usa Instagram, você vai ver que tem pessoas que fazem esses conteúdos aqui. São conteúdos que você vê no Instagram, produções, né? O que é importante? Você escolher um assunto do seu interesse, né? Que haja pessoas que gostam e, idealmente, que estejam dispostas a gastar algum dinheiro com aquele hobby, com aquilo ali, né? Por exemplo, algo que vai formar uma profissão para elas, geralmente elas gastam dinheiro. Ou, porque por mais que ela não vai gastar dinheiro com você, ela vai gastar dinheiro num produto do anunciante. Mas isso aqui não é indispensável. O mais importante é você achar um assunto do seu interesse e também, idealmente, que seja pouco explorado, tá? Mas também não é indispensável. Às vezes você fica pensando, nossa, mas o nicho que eu gosto, ele já está muito explorado, já está assim, saturado, né, que a gente fala. Mas sempre tem espaço para conteúdo de qualidade. Primeiro, alguém que está muito estabelecido ali pode parar de produzir conteúdo, as pessoas querem sempre conteúdo novo. Você pode ver que a referência no nicho que você gosta, a pessoa tem que ficar sempre produzindo. E sempre tem espaço para novos entrantes, para você ir construindo aos poucos aí o seu espaço, tá? Qual que é o segundo passo? Então, você escolheu o seu nicho.
Aí você vai ter que começar a ler e assistir vídeo, Instagram, YouTube, sobre tudo que há sobre esse nicho na internet. Seja em inglês ou em português. Por isso que é importante o inglês também, porque às vezes tem tendências que estão primeiro vindo lá de fora que você consegue detectar. Ao fazer isso, primeiro, você vai estar se tornando um especialista naquele assunto, tá? E você vai vendo como que os bons, os que têm muitos seguidores, fazem esse tipo de coisa. Você vai mapeando fontes de informação e sua eventual concorrência. Vamos falar que você vai fazer conteúdo em português, você vai ver todos que estão ali em português falando sobre isso, os vídeos mais vistos sobre isso, o que eles usam de técnicas, e também mapeando os que estão lá fora que pode servir de inspiração para você, tá? Muitas vezes, você já ouviu o ditado que nada se cria, tudo se copia? Às vezes você tem um vídeo lá fora em inglês que bombou muito, que você viu que ninguém em português falou sobre aquele assunto, e você pode fazer uma versão daquele vídeo, não tem nada de feio nisso, tá? Mas você vai ter que ter um tempo aí se tornando um especialista naquele assunto, ou se você já é especialista, vendo como que as pessoas abordam, como que elas produzem, e vai se familiarizando totalmente com aquele nicho ali na internet, tá? Escolheu o seu nicho, leu tudo que há sobre ele na internet, agora é hora de começar a criar sua marca e preparar suas plataformas. Você já tem uma noção ali de web design, né? Já estudou um pouquinho também. Você vai criar um website. É muito importante, as pessoas às vezes negligenciam o website. Eu considero muito importante porque é uma forma das pessoas chegarem em você pelo Google, tá? É uma forma de você coletar e-mails, que é muito importante na estratégia de marketing, de você ter sua lista de e-mails e poder mandar e-mail para as pessoas. E você não fica preso nas outras plataformas. Vamos supor que você é um youtuber muito famoso. Pode ter uma mudança no algoritmo do YouTube e você fica na mão. Então você ter sua própria plataforma que é o website, eu acho legal. Aí você pode criar um WordPress, o Wix, o que for. Mais uma vez, se eu estiver falando grego, você vai estudar um pouquinho, você vai aprender. Mas você já vai lá, pensou sua marca, pode ser seu nome, pode ser um nome legal que você pensou, cria o canal no YouTube, uma conta no Twitter, Instagram, TikTok, Twitter, né, se você fosse um streamer, o que for. Vai pensando, criando sua multiplataforma aí para você criar seu conteúdo, tá? Repare que aqui eu nem falei para você já decidir como que você vai ganhar o dinheiro. O mais importante é você criar a audiência. E a forma de ganhar dinheiro, você vai achar depois que você tiver uma audiência, tá? Quarto passo é você começar a produzir o conteúdo propriamente dito. No início, é mais importante você ter alguma consistência do que ter uma qualidade técnica. Qualidade técnica aqui eu estou falando não da qualidade do conteúdo. O conteúdo é importante que seja bom, que você fale com propriedade, tá? Mas no início pode ser, eu não tenho a melhor câmera do mundo, né, meu website não é lindo. Não tem problema. No início é mais importante você produzir seu conteúdo, seus textos serem bons, né, você ter um conteúdo legal, que você vai gravar um vídeo falando bem, né? Isso é o mais importante. E outra coisa aqui, eu falei de se tornar especialista, às vezes a gente fica muito tempo falando assim, nossa, mas eu não sei o suficiente, eu não sou realmente um expert para poder falar sobre isso. Mas isso é uma bobeira, por quê? Porque sempre vai ter alguém que sabe menos do que você sobre aquele assunto. Então, você pode, por exemplo, documentar a sua jornada de aprendizado naquele assunto. E vai ter alguém sempre que está seguindo seus passos, de certa forma. Isso é muito legal. Então, às vezes, o seu website, o seu canal de YouTube é uma jornada de se tornar, sei lá, um corredor, né? Ou uma jornada de como educar os filhos. Você vai documentando os textos que você leu, os artigos, e você vai se tornando uma referência para as pessoas, mesmo sem ser o maior expert do mundo, tá? Então, o importante é você ter uma consistência na produção desse conteúdo e estar disposto a dar cara a tapa, né? Vamos falar assim. Por mais que você não mostre o rosto, no início dos meus vídeos aqui também, eu não mostrava. Hoje eu não estou mostrando porque eu acho que eu não encaixava, mas já tem vídeo meu que eu mostro o rosto. Eu só fazia vídeo mostrando assim, o conteúdo. E não tem nada de mal nisso, que cresci meu canal dessa forma, tá bom? Vamos lá, quinto passo. Crie uma audiência, um público, né? Então, você vai ter seguidores, assinantes e coletar e-mails. Eu falei, é muito importante você ir coletando e-mail, porque
você pode usar como espinha dorsal da sua estratégia de marketing e envio de e-mails, né? Então, aqui eu coloquei como um passo, porque você vai envolver você lá no seu vídeo do YouTube, você pedir, não esquece de curtir o canal, de seguir o canal, de ativar o sininho, essas coisas que você já deve ter visto, né? Então, você começa a produzir conteúdo e cria uma audiência, certo? Qual que é o sexto passo? Monetizar essa sua audiência. Então, no início, você nem precisa de preocupar em, vou colocar anúncio no site, já vou ter meu e-book para poder vender. Eu acho que isso pode ser um segundo passo. Talvez o e-book nem é a melhor forma de você monetizar. Isso vai vindo naturalmente quando você tiver uma audiência. Então, você vai, quer ver? Eu vou lá de passo a passo de novo. Escolher seu nicho, ler tudo que há sobre ele, mapear os concorrentes, talvez fazer até uma planilha e se tornar um expert, criar sua marca e preparar sua plataforma, começar a produzir conteúdo, criar uma audiência e ter uma audiência, um público, e só então você vai monetizar essa audiência. Você pode ser... Hoje em dia o YouTube permite que você tenha membros do seu canal, você pode ter merchandising do seu canal, né? Vender camiseta, você pode ter, como eu falei, e-books, vender curso, mas tudo isso depois que você tiver essa audiência, porque aí vamos supor que você construiu uma lista de e-mail, você tem lá 10 mil pessoas nessa lista de e-mail. Quando você lançar seu curso, que você colocou lá no Hotmart, por exemplo, você tem um e-mail para você disparar, um mailing para você disparar aquele curso, né? Você tem seu canal para você divulgar seu curso, enfim. Primeiro pense em construir uma audiência, depois você pensa em monetizar, tá certo? E por fim, siga crescendo e melhorando, né? Isso que nem eu falei, quem está no auge continua produzindo conteúdo. Você vê os influencers de finanças, por exemplo, a pessoa não pode parar de produzir conteúdo. Às vezes ela começa até a repetir conteúdo que ela falou lá em 2009, quando estava começando, em 2010, né? 2016, você vai sempre crescendo, aí você refaz o mesmo conteúdo com uma qualidade melhor, abordando de outra forma, mas você vai sempre produzindo conteúdo, tá certo? Então era mais ou menos isso aqui. E a dica extra que eu falei lá no começo do vídeo, que você teria uma dica aí no final, é você fazer isso para mais de um nicho e multiplicar seus rendimentos exponencialmente. Então depois que você criou ali uma maquininha de ganhar dinheiro em um nicho, você pode fazer para outros, tá? E conseguir uma bela grana. Você já viu aí que tem influencer que ficou multimilionário, né? Então eu tô te mostrando aqui que em 5 anos você não precisa de ter, sabe, anunciante de 100 mil reais por um post seu, não. Se você conseguir ali juntar 15 mil por mês, eu sei que não é fácil. Eu não estou falando que 15 mil é dinheiro fácil de conseguir, não. Mas é possível, né? Seja vendendo um curso. Eu vou voltar lá para aquele slide rapidão aqui, ó. Seja vendendo um curso, né? Vendendo... Você já deve ter visto aquelas pessoas que fazem a semana do não sei o que lá, e você faz a fórmula do lançamento, você produz, sei lá, 4 aulas gratuitas e depois vende um curso. Você não precisa de ser o mais fantástico de todos, o mais importante é você já ter uma comunidade, uma galera que te acompanha, e você consegue sim esses 15 mil que eu tô te falando, tá? Vai dar trabalho, não vai cair do céu, mas é possível sim você, com um computador ou um celular, fazer isso tudo, tá? E multiplicar ainda mais se você tiver mais de um canal ou mais de uma plataforma, um projeto, né, digamos assim, tá certo? Então, é isso. Te desejo boa sorte. Se você quiser seguir essa jornada, tô aqui. Se você quiser deixar comentário, me mandar e-mail, a gente pode conversar sobre isso, pode contar comigo. E eu queria muito saber o que você achou do vídeo. Se você chegou até aqui, a única coisa que eu te peço em troca desse vídeo não é nem pra você curtir, que eu já sei que você vai curtir esse vídeo, mas é falar o que você achou desse vídeo. Você gostou? Você achou interessante? Tem algo que você queria que eu abordasse mais, aprofundasse de outra forma? Desde já eu te agradeço por deixar o comentário aqui falando o que você achou, se você achou legal. Pode falar que não, aqui baboseira, não agregou nada, qualquer coisa que você quiser, mas fala o que você achou. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. E, mais uma vez, te agradeço, um forte abraço e até o próximo vídeo.